É isso aí, começando mais um Entrando na Mente Podcast. Quero te agradecer, você que está assistindo esse podcast, você que gosta. Pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos. Vai lá e Entrando na Mente Podcast em todas as redes sociais. Segue lá, porque tem sempre coisa nova, né? Toda semana a gente tem episódios novos. E sempre trazendo especialistas de diversas áreas, né? Nós temos um lema que é melhorar a vida das pessoas através das conversas. E eu acredito que sempre tem muita gente aqui que agrega na nossa vida de diversas maneiras, né? E hoje não é diferente. Meu nome é Marco Brito e eu tô aqui com uma grande especialista em relacionamentos, uma psicóloga que eu gosto muito, querida por todos, sexóloga também, faz um monte de coisas, escreve, faz podcast, faz rádio. Ana Canosa, tudo bem, Olá, Ana? tudo bem, querido? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Faz mais de um ano que a gente não se vê. Sim, faz mais. Faz mais Acho de que um faz ano. uns 2, viu, que você veio gravar. Uns 2 anos. Porque o ano passado você não O veio. ano passado não deu. Não deu, você viu? Eu convidei. Mas estou aqui. Que maravilha. Eu convidei. Ô, Ana, Diga, amor. como é que tá sendo no consultório a coisa do relacionamento? Tá. Tem mais gente solteira agora? Como é que é a parada? Então, como eu sou sexóloga, né, e eu sou terapeuta de casal, então a minha amostra é viciada, né? Ou seja, eu recebo queixas muito relacionadas à questão da sexualidade. Tá. Então, atualmente, eu tenho mais pessoas casadas no consultório, né? Mais pessoas em relacionamento de compromisso que estão sofrendo por algumas queixas. Tenho pacientes solteiros também, solteiras, mas atualmente eu estou com um público mais de relacionamento, que está em relacionamento. Estão tentando fazer o relacionamento funcionar. Exatamente. Legal. Ainda existe essa vontade, então. Existe e tem algumas questões interessantes para trazer para você, que eu acho que para uma reflexão, a começar que antigamente, quando eu falo antigamente, estou falando de 2 décadas atrás, quem buscava terapia de casal eram as mulheres. Então, as mulheres, mais frequentemente, solicitavam para os seus maridos, em relações heterossexuais, que eles fossem à terapia de casal, porque o relacionamento não estava funcionando, porque havia sofrimento, etc. Às vezes, assim, levavam a pulso. O sujeito ia quase obrigado no consultório. Hoje, não. Eu tenho muitos pacientes, muitos casais, que quem entrou em contato comigo foram os homens. E isso eu tenho observado nos últimos anos. Mais homens me procurando para ir em busca de uma ajuda na questão sexual e afetiva do seu relacionamento. Então, isso eu acho uma diferença, uma mudança importante quando a gente pensa em busca de saúde mental ou em busca de resoluções e comunicação e melhoria dos relacionamentos. Seja na esfera da sexualidade, especificamente, seja na esfera do afeto. Teria alguma coisa a ver com o empoderamento da mulher? Colocou o homem um pouco em crise, entre aspas? Acho que são 2 questões. Mulheres mais exigentes, então, que estão verbalizando mais as suas insatisfações. E acho que também há uma abertura maior dos homens para olhar para a sua satisfação emocional, porque muitas vezes eles também não estão satisfeitos com a relação. Então, agora olham mais para isso e se vulnerabilizam mais. Então, eu preciso de ajuda. E aí vão em busca dessa ajuda, o que é muito saudável, né? Porque a geração baby boomer ou a geração X, os homens ainda trazem essa ideia de que eles vão resolver tudo, ou que as coisas se resolvem naturalmente, ou que eles vão resolver de alguma maneira e que não precisa buscar um especialista, e que terapia é bobagem, e que a vida se encarrega de resolver as coisas, e acabam sofrendo muito em questões de saúde mental, porque quando o sintoma chega, ele chega muito avassalador, né? Quando a gente vai percebendo o sintoma antes,
eu estou um pouco triste, eu estou insatisfeito, eu estou muito estressada, eu estou muito irritada, eu não vejo prazer na minha vida, eu só estou trabalhando, eu não estou conseguindo conviver bem com a minha família, com a minha parceira, com o meu parceiro. Então, quando a gente vai percebendo ao longo do processo, você vai se dando conta e você vai buscando uma maneira de entender, de compreender, de solucionar. Quando você finge que não está acontecendo, o sintoma lá na frente ele é muito mais grave. Quando vê, a pessoa já... Ou ela está completamente distanciada, ou ela já quebrou a casa inteira, ou ela já entrou numa depressão que ela nem viu. E quando percebe, já não tem força, está em burnout, etc, etc. Você não pode ignorar os detalhes, né? É claro, claro. Os sinais, né? Os sinais vai ser o que vai virar uma coisa grande lá na frente. Exatamente, né? Sinais de saúde. E em relacionamento é a mesma coisa. A gente precisa estar atento aos sinais. Né? Então, assim, falta de comunicação, uma comunicação truncada. Né? Eu falo para você um sentimento que eu tô tendo e você nega, ou você deslegitima, ou você diminui. Isso não é nada, isso é bobagem. Então, assim, falta de vontade de estar com você nos meus momentos de lazer. Eu acho que isso é um grande sintoma do casal. Né? Medo de falar para você o que eu sinto, com medo de ser reprimida ou reprovada. Falta de admiração mesmo. Falta de admiração, estresse o tempo todo, ou uma sensação de tensão o tempo todo. Baixa de desejo sexual também pode ser um sintoma. Né? Às vezes é um sintoma do próprio casamento, a gente diria, mas... O quanto que você acha importante a questão da aparência física no sentido de achar o outro bonito? Bom, agora nós vamos entrar numa questão bem interessante, que eu acho importante a gente dizer. Os relacionamentos, eles não se dão só por atração física. Né? Eu gosto de fazer a seguinte imagem. Você imagina assim, você entra no ônibus e você vai buscar um lugar para sentar. Aí você olha uma pessoa e fala, nossa, que gato, que gata. Vou sentar do lado. Isso é atração física. Tá. Uma outra pessoa entra num ônibus, ela olha procurando uma poltrona para sentar e ela não vê ninguém que atrai fisicamente, no sentido do rosto, do corpo, da cor do cabelo, etc. Mas ela olha uma pessoa e fala assim, gostei do jeito daquela pessoa. O jeito. Então, tem pessoas que se atraem não pela beleza física, pela estética, mas pelo jeito que o outro tem. Que pode ser um jeito mais amoroso, convidativo, mais tímido, mais atirado. Então, é pelo jeito. Tem uma terceira pessoa que vai entrar no ônibus, ela vai procurar um lugar para sentar e ela senta aleatoriamente em qualquer poltrona. Mas, de repente, ela começa a conversar com a pessoa da poltrona vizinha. E, neste conversar, ela se atrai intelectualmente pela pessoa. Então, veja que a atração física ela é um elemento da atração, mas não o único. Eu posso me atrair pelo seu jeitinho, como eu posso me atrair também pelo que você traz intelectualmente, pelas nossas afinidades de ideias. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pontuar. Ok. Tá. Então, mesmo que eu me atraia primeiro pelo físico, ao longo de uma conexão afetiva, eu vou desenvolver outros atributos ou outras qualificações ou outros critérios que eu vou colocar você ali naquela minha balança do que é uma boa parceria romântica para mim. Certo. Ter atração sexual, ou que seja bonito, bonita, gostoso, gostosa, que seja inteligente, blá, blá, blá. Beleza. Muito bem. Ao longo do tempo, aqueles atributos que me fizeram me encantar fisicamente por você, eles podem mudar. Porque nós mudamos. Nós envelhecemos, a gente engorda, emagrece. Sim. Tira cabelo, põe cabelo, sei lá o que faz. Cai cabelo. Cai cabelo, digamos. Então, outros atributos vão continuar existindo, muito provavelmente. Tá. Então, eu vou... Quando eu estiver me atraindo por você, digamos assim, né? É um conjunto de coisas e não só a questão física. No entanto, para algumas pessoas, a atração física é muito importante. Sim. Porque eu comecei a pensar nesse caso de quando existe a atração intelectual,
mas não existe zero física. Pode ser um problema, né? Pode ser um problema para quem gosta de sexo. Porque, veja, Marco, nem todo mundo tem no sexo ou na atração sexual algo de muito necessário. Então, por exemplo, se para mim eu tenho o sexo como uma coisa de motor de vida, para mim é muito importante, esse prazer, uma energia muito importante na minha vida, e a atração física é o que mobiliza, em primeiro lugar, a minha energia sexual voltada para outra pessoa. Desejo. Se mudar muito o atributo físico, é possível que isso me impacte. Né? Ou não, depende como eu funciono. Por exemplo, eu digo que a gente tem uma coisa que é muito legal, que é chamada de memória erótica da parceria. O que é isso? É o primeiro registro de como aquela pessoa é desejante. Então, por exemplo, eu posso ter uma memória erótica de uma parceria muito sacana. Tipo assim, nossa, essa pessoa é muito sacana, essa pessoa gosta muito de sexo. Olha que safado. Então, é uma memória que eu crio nas minhas primeiras experiências sexuais. Ou eu posso ter uma memória daquela pessoa que ela é muito romântica. Ou que ela é mais submissa. Ou que ela é mais dominadora. Então, eu crio uma memória. Tá. E essa memória, ela é ativada toda vez que eu estou com aquela pessoa. Então, não é só o atributo físico. É o imaginário simbólico, É né? o imaginário simbólico daquele indivíduo que está dentro de mim. Tá. E isso é o que sustenta os relacionamentos conjugais longevos. Muito legal isso. Porque o corpo muda. Se eu for ficar procurando o mesmo corpício que eu tinha, que o meu parceiro tinha, quando a gente, 20 e tantos anos atrás, eu não vou encontrar. Mas a cara dele, o desejo dele, o olhar dele, a pegada dele, eu vou encontrar. Então, a gente consegue fazer essa transposição. É muito mais da memória, do que aquela pessoa significa. Mas, para isso, precisa gostar de sexo. Nem todo mundo gosta de sexo. Fala mais sobre isso. O quê? De nem todo mundo. Nem todo mundo gostar de sexo. Quero entender isso. Tem casal que não transa, é isso? Tem, muitos. Nunca? Nunca. E como que é isso? Acaba virando um acordo? Então, tudo depende. Então, Tá. vamos lá. Quando um casal... Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Tem pessoas que a gente chama de pessoas assexuais, que são pessoas que elas não têm muita atração sexual pelas outras. Tem bastante gente assim? Um grupo de pessoas assim. Tá. Algumas, elas têm... E têm variantes, né? Ou elas não têm, ou elas têm em condições muito específicas. Tipo, eu só me atraio sexualmente, tenho vontade de transar, se eu estiver conectada emocionalmente a alguém. Tá. São a caso dos demissexuais, Sim. que é um grupo dentro da sexualidade. Então, tá bom. Essas pessoas, elas não sentem tanta atração, o que não significa que elas não têm desejo sexual espontâneo. Então, a gente começa a entender conceitos diferentes. O que é desejo sexual espontâneo? Acordei, que vontade de transar. Isso nasce no corpo. É uma ação hormonal. Então, você sente tensão sexual acumulada no corpo. Isso é desejo sexual espontâneo. Né? Ou eu olho alguma coisa que eu me atraio, me associo a sexo, tenho vontade de transar. Isso é espontânea do corpo. Muito bem. Tem pessoas que não sentem tanto... elas não sentem tanta atração por outras, mas o desejo espontâneo está no corpo, porque elas têm hormônio. Então, elas têm... Muitas pessoas assexuais, por exemplo, elas se masturbam. Tá. O que elas não sentem é isto voltado a alguém, dá para entender? Então, não é uma atração sexual ou eu olho, nossa, que delícia, nossa, que tesão, meu Deus, quero transar com essa pessoa. Não. Eu posso até achar bonita, mas eu não tenho esse ímpeto de atratividade. Tá. Ou senão, a fantasia pra ela já basta, né? Ou a própria satisfação física no próprio corpo tá tudo bem. Sim. O outro acaba meio que estragando o negócio, né? Então, muito bem. Se eu sou uma pessoa mais da sexualidade, se eu me relacionar com alguém que gosta muito de sexo,
isso pode gerar um certo conflito, ou um grande conflito, ou um menor conflito, desde a maneira como é que é o nosso relacionamento. Então, se a gente tem um relacionamento não monogâmico, por exemplo, em que você pode fazer sexo com outras pessoas e está tudo bem para você, você tem atração por outras pessoas ou não, é um jeito da gente funcionar, né? Agora, você pega pessoas, por exemplo, que não são assexuais, né? Não são assexuais, mas que a atração sexual, mas que, por exemplo, se casaram com alguém que é o melhor amigo. Tá. Amigão. A melhor amiga. Sabe? Putz, a gente vai funcionar muito bem como casal, a gente vai ter filho, vai ser legal, a gente se apoia mutuamente, a gente é companheiro pra caralho, funciona super bem a nossa vida. Cara, super legal. Tem um puta de um afeto, tem um puta do amor. Mas eu não me atraio tanto sexualmente. Aliás, o nosso sexo nunca foi lá. A gente nunca teve tanta química. No começo dos relacionamentos, as pessoas tendem a transar mais, porque tudo é novidade. Mas esse casal se formou mais pelo fraterno do que pela atratividade sexual e pela química e combustão. Se nós dois não somos pessoas super desejantes e que para a gente o sexo é novidade, precisa existir, precisa ter aquela pegada sempre, precisa ter química, beleza, a gente vai funcionar bem, provavelmente. A gente pode até ficar alguns períodos sem sexo. A gente pode sentir uma falta, mas não é uma falta muito grande, porque para nós isso não é uma grande prioridade. Uhum. Agora, se a gente se casa com o melhor amigo, a melhor amiga, e ainda assim o sexo é super importante, isso pode gerar um problema. Talvez não no início do relacionamento, porque no início todo mundo transa mais. Mas a hora que diminui o apaixonamento, a gente vai para a convivência e para a conjugalidade, em que tudo fica mais morno e o cotidiano nos engole, né? Talvez a gente fique tempo sem sexo. Eu já atendi pessoas que ficaram 2 anos sem transar. Sim. 6 meses sem transar. Imagino. E em alguns momentos da vida, isso pode não ser um problema, mas em outros momentos pode ser um problema. Isso. É muito como você significa isso também, né? Porque é o que você falou, é muito complexo, são várias camadas, né? Porque eu imagino que tem os casais que o problema é não transar, e tem os casais que o problema é que o sexo não funciona, né? Não dá certo, né? Também é. Parece que dá um encaixe que não funciona muito bem, que não tem muita espontaneidade, parece tudo meio esquisito. E tem isso que a gente está falando, né? A gente está falando de muitas camadas, porque tem muita coisa do ciclo da vida. É curioso, sabe? Tem algumas fases do ciclo da vida em que a gente tem uma tendência a fazer menos sexo. Então, por exemplo, quando você está constituindo família com filhos, né? Ou em adoção, ou em gravidez, que você foca muito energia na criança. Então, naturalmente você faz menos sexo. Mas tem fases da vida que parece que o povo sentou no formigueiro, cara. Parece que acendeu o fogo. Então, 30 e poucos anos, a pessoa começa a ter mais independência financeira, começa a se estabelecer como uma pessoa profissional, começa a ter retorno, né? Então, é uma sensação de muito empoderamento. E os hormônios estão ali. E ainda tem um corpo jovem, né? O corpo jovem... Senta no formigueiro, quero transar com todo mundo. E 3 anos antes não estava assim. É curioso. Outra fase... Tipo, tem mais libido do que um cara de 15, se duvidar. Às vezes, sim. Sei. Outra fase interessante é quando vai chegando dos 40 para os 50, que parece que é o último suspiro do guerreiro, sabe assim? Tipo assim, nossa... Que é quando as pessoas começam a ter uma consciência do envelhecimento. Tá. E aí, dá um ciricutico no pessoal, assim, e principalmente se a pessoa está há muito tempo casada, né? Tá na mesmice. Então, tem fases também que o sexo ele aparece como uma forma de colocar fogo na vida. Muito Sabe assim? Então, assim, eu estou no mesmo trabalho, faz 20 anos, tudo igual, mesmo casamento, tudo igual. Tá tudo bem, ok? Estou bem,
tô tranquilo, tô feliz. Ô, Ana, você podia vir uma vez por mês, né? Porque tudo que você fala é uma aba gigante, né? Que abre, Porque abre. se fosse pra falar só de envelhecimento, aí já era uma hora Já falando era de... uma aba, outra aba. Fica o convite pra você vir todo mês, se você quiser. Organiza na sua agenda, que seria muito bom, viu? Porque aí já é outra questão, né? O envelhecimento... Porque agora essa sociedade também que não quer envelhecer... Tudo isso, né? Que não quer envelhecer. E tudo, uma expectativa de vida mais alta também. Exatamente. Aí fica um negócio mais... Tá dando a fila da vida aí, os Viagras, exatamente. E é muito louco, porque são várias dialéticas que a gente tem nesses ciclos da vida, né? Então, no envelhecimento tem um pouco disso. Tem um lado que está morrendo, vamos dizer assim, você vai ficando enlutado porque você fica perto da morte, seus pais ficam muito velhos, os pais dos seus amigos começam a morrer, as pessoas começam a ter doenças degenerativas, doenças crônicas, tudo. Você já não dá conta, o corpo já dói, né? E aí, de repente, me apaixonei. Pronto, sabe assim? Então, a paixão, a atração, ela funciona muito também como um despertar, né? De você ter autoestima levantada, você se sentir, sou jovem de novo, né? Sim. Então é curioso. Esse adolescente interior, ele sempre vai estar lá, né? Sempre. E é curioso isso, porque um jeito que esse casal fazia sexo ou não fazia, num determinado momento da vida, tá tudo bem. No outro momento da vida, pode não estar tudo bem. Né? Eu posso olhar para você e falar assim, não te quero mais. Ou não está funcionando para mim. Ou agora eu quero sexo e a gente não tem sexo faz 2 anos. Agora eu quero sentir essa química, sabe? Até agora você foi meu parceiro de vida, pai dos meus filhos. Eu adorava você assim. Mas agora eu quero sentar no formigueiro. Eu quero outra coisa. Por isso é tão desafiador o relacionamento. O que os profetas da ciência dizem sobre essas questões dos relacionamentos abertos, nesse sentido que você está falando? Porque, por exemplo, pode ser que a mulher quer uma coisa que você não pode oferecer, entre aspas. Exatamente. E aí, a tendência é esses modelos de assim... Então, vai lá e faz o que você quiser com quem você quiser. Esses modelos futuramente vão ganhar mais força? É uma tendência? Já estão ganhando, né? Mas não só para compensações, porque nós estamos falando aqui em exemplos de compensação. Né? Tipo um cara, sei lá, os dois se amam e tal, mas o cara é cadeirante, não funciona da perna para baixo. É uma situação delicada, entendeu? Porque às vezes que assim, a mulher ama aquele cara, mas aquele cara não pode mais proporcionar uma relação sexual para ela. Depende. Aí vai depender da deficiência física que ele tem. Digo assim, tô falando em um caso... Vamos pensar numa limitação física aconteceu grave. Um acidente. Vamos pensar uma limitação física grave. Se era casado com a pessoa, aconteceu um acidente, entendeu? Tem uma limitação física grave. Tá. Porque mesmo com uma limitação física, a gente tem várias possibilidades de você criativamente transformar esse sexo, mesmo para aquele que está mais limitado, ter sensações em outros lugares do corpo. Então, isso especificamente não é uma limitação que não possa ser ultrapassada. Entendi. Mas vamos pensar em vários exemplos. Tipo, eu sou uma pessoa que gosto de seduzir, por exemplo. Né? E a sedução é o que me faz me sentir vivo. Como é que eu vou ficar numa relação monogâmica? Não vou seduzir ninguém, nunca mais. Ou vai ser aquela pessoa que seduz todo mundo, mas não fala, né? Escondida, né? Ou vai para a relação extraconjugal. Eu gosto de variação sexual. Eu gosto de variar. Como é que eu vou ficar numa relação com uma pessoa só? Eu gosto de variação do desejo. Eu estou me sentindo vivo porque estou apaixonado. Eu não estava procurando essa paixão, mas acabei me apaixonando. Eu preciso recusar isso? Então, uma das questões, que é a questão da não monogamia, ela envolve questões políticas, questões culturais, questões de gênero. Então, assim, muito, né, se fala que a monogamia ela é uma imposição cultural, né, de quem foi colonizado, que nós fomos colonizados com essa ideia de amor romântico, de monogamia, etc, etc. Né? Então, que o formato de a maneira como eu devo desejar e a maneira como eu devo amar alguém,
ou viver este amor, esse desejo, está encerrada dentro do casamento monogâmico. E isso nós sabemos que gerou também uma série de desigualdades, porque não era só viver o amor, o sexo dentro do casamento, era viver o amor e o sexo dentro do casamento, fiel para as mulheres, os homens podendo ser infiéis, as mulheres submetidas aos homens. Então, tem uma série de questões de gênero que atravessam essa ideia da monogamia. Então, quando as pessoas hoje questionam a monogamia, elas questionam num nível cultural e político que não tem a ver com sai por aí transar com todo mundo. Não, é o próprio conceito da onde vem e se isso funciona para a gente, por que é que nós precisamos ser submetidos a esse tipo de imposição. Então, é primeiro uma reflexão. Segundo, é uma ideia de que, será que você só pode ter desejo por uma pessoa? Será que você só pode amar uma pessoa? Será que é possível você amar mais de uma pessoa? Então, assim, é uma regulação dos afetos imposta de fora para dentro. Então, assim, você está vendo, Marco, agora que você casou, você só pode amar essa pessoa, tá? Você só pode desejar. Então, é uma imposição de fora para dentro que vai atrofiando os afetos e vai tornando as pessoas cada vez mais enciumadas, possessivas, achando que tem controle sobre o afeto e o desejo do outro. Então, quando se questiona a monogamia, o questionamento ele é muito mais amplo do que só dar uma transadinha de vez em quando com alguém por aí. Não é só isso, não é sobre isso. Agora, vamos falar quando é sobre isso, que é sobre eu tenho um desejo sexual que você não me contempla. A relação, ou o nosso relacionamento não me contempla. Ou eu tenho uma fantasia sexual que você não quer partilhar. Tá. Eu te convido a partilhar. Ó, Marco, eu gosto de, sei lá, de ser submissa. Então, eu quero que você tenha práticas de dominação comigo. E você fala, Deus me livre, isso não tem nada a ver com o meu desejo, meu eu erótico não é esse. Pelo amor de Deus, nossa, nada a ver. Como é que eu faço? Eu castro isso, guardo para mim, não vivo? Consigo viver só na fantasia com você mesmo? Será que eu consigo? Será que isso vai me dar prazer? Ou será que uma possibilidade de um relacionamento um pouco mais aberto nesse sentido pode contemplar desejos meus sexuais que o nosso relacionamento ou que você não se sente confortável? Então, veja que a proposta não monogâmica ela é muito ampla e ela vai funcionar em diversos níveis, mais subjetivo, político, ideológico, numa questão também de resolução ou solução de algumas questões em relacionamentos. Agora, vamos lá. É fácil? Não é. Isso que eu tô pensando, você falando, né? Vem várias coisas na minha cabeça, né? Porque você é muito esclarecida, muito inteligente, sabe o que é. No caso, se fosse você propondo isso num relacionamento, você sabe do que você tá falando. Sim. A minha impressão é que muita gente vive isso que não sabe nem o que tá falando, o que tá propondo. Porque é muito comum, por exemplo, relacionamento aberto, que só um desfruta do aberto. Exatamente. O outro cedeu à pressão de tipo assim, essa é a condição, então já que ou é isso ou perder o outro, eu vou aceitar. Mas aí, eu acho, vou chutar, tá? Não tenho dados, mas eu acho que a maioria dos relacionamentos abertos são assim. Tem um que vive o negócio e tem um outro que não vive. Não, e eu acho que e muitas vezes vive na clandestinidade, né? O índice de relações extraconjugais é imenso. Mesmo no aberto? Não, no aberto não. Eu acho que no aberto é menos. Mais tranquilo. Mesmo assim pode haver. Né? Porque também tem isso. É curioso, tem os acordos. Assim, tem os acordos, os contratos, que nunca funcionam, porque quando a gente fala de desejo, né? Então, eu acho, não pode beijar na minha frente. Aí vai uma festa, bebe um pouco, pronto, beija na frente. Porque o desejo, ele é esse. Você vê, isso né? Diz muito sobre o ser humano, interessante, né? Muito. Porque o relacionamento é aberto, mas você quer colocar cláusula. É contra o conceito de aberto, eu né? Eu digo que, então, grandes questionamentos sobre alguns tipos de relacionamentos não monogâmicos ou de práticas não monogâmicas são assim, porque a ideia é que não deveria haver controle nenhum sobre o desejo ou sobre a relação, sobre os afetos do outro. Nenhum controle, né?
Mas como é que faz? A pessoa está casada, não sei quanto, tem uma casa junto com o outro. Aí, de repente, a gente pensa numa estrutura mais aberta. Então tá. E aí você começa a namorar e quer trazer a pessoa para dentro da minha casa, Marco. Porra! Pois essa casa é minha. Então já começa daí. É difícil. É. E aí a tentativa de controle, ela vai mudando de nome só. Então, por exemplo, relação aberta. Olha que interessante, né? Relação aberta. Você pode fazer sexo, ou eu posso fazer sexo com pessoas fora da nossa relação. Ok? Da nossa relação primária. Tá? Desde que a gente não se envolva emocionalmente. Isso é controle. Cara, isso é controle. Como a pessoa acha que tá no controle dela isso, né? Isso é controle. Segundo modelo, swing. A gente pode trocar de casal, né? Ou transar com outras pessoas, desde que nós dois estejamos presentes. Por isso que nós vamos numa casa de swing ou trocar de casais, porque nós dois estamos presentes. E por quê? Isso é controle. Eu estou olhando o que você está fazendo. Eu estou olhando. Né? Então, é difícil. O ser humano, a gente aciona o controle para se sentir um pouco mais seguro. Eu tenho uma tendência a pensar, Marco, sabe, que tem coisas da natureza que são muito da natureza humana. E o controle, né? Que não tem tanto a ver só com a questão cultural. Então, duas coisas que eu acho. Eu não sei se você vai concordar comigo. Vou botar aqui na mesa para você pensar. Quando se discute muito. Uma das coisas que se fala muito sobre a questão da não monogamia é que não há exclusividade. A exclusividade, estar só com uma pessoa, transar só com uma pessoa, amar só uma pessoa, foi imposta. Beleza? Beleza. Que a gente aprendeu que o amor tem que ter exclusividade e posse. E que isso foi uma imposição cultural. Mas eu, Ana Canosa, e isso é por minha conta e risco que eu estou falando. Eu nunca li isso em nenhum lugar. Eu é que estou falando. Eu acho que a questão da posse ou da exclusividade, ela não é só da imposição cultural. Eu acho que é da estrutura de vida, Psica. do início da vida, do psiquismo. Porque quando você nasce, você passa, segundo as teorias da psicanálise, inclusive, principalmente, você passa pelo desejo da exclusividade. Você quer ser o bebezinho, você quer ser o rei bebê, eu quero ser exclusivo, eu não quero dividir você com ninguém. Eu tenho a sensação que a exclusividade, essa necessidade de exclusividade, ela é antes de ter sido uma imposição, a exclusividade afetiva, ela é uma fase de transição da vida humana. E, claro, se você tem uma cultura que vai fortalecer isso, né, através de questões de consumo, posse, se você tem uma caneca, você é mais legal, se você tem dinheirinho, você é mais bacana, se você é mais magro... Então, tudo... E a própria rede social, né, quantas curtidas você tem? Então, isso vai dando a você também uma sensação de que você precisa ser único, exclusivo e melhor que todo mundo. Então, percebe que a exclusividade, para mim, ela tem um nascedouro ali, quando você nasce, no seu início do aparelho psíquico. Então, e a cultura vai fortalecendo. Interessante isso que você falou, porque eu dei uma lida umas coisas de neurociência afetiva. Ah, interessante. Que é aquele Jaak Panksepp, ele que cunhou esse termo, né, de neurociência afetiva. E aí ele cita como se fosse 7 afetos basilares. Certo. E entre os afetos que, na opinião dele, movimentam o ser humano, tá o de dominação. Ah, ok. Então. Entendeu? Então tem um pouco a ver com isso que você tá falando, como se fosse uma coisa do ser humano mesmo, a dominação e o controle do outro. Eu acho que sim. E aí, se você tem uma cultura que reforça isso, por diversos segmentos, então eu citei agora há pouco algumas questões no modo econômico e político, capitalismo, sei lá, neoliberalismo, enfim. Mas se você... Aí vem a religião e diz, não, só pode casar com uma pessoa, olha, o Deus Supremo. Né? Então, vai fortalecendo essa ideia de posse, exclusividade, de importância maior na vida do outro, a única pessoa importante, etc, etc. E aí, sim, eu acho que a monogamia ela veio como uma imposição religiosa, cultural, etc., que a gente simplesmente acabou incutindo dentro da gente.
Então, nem tudo é sobre cultura. E eu acho importante fazer esse reforço. Por quê? Porque eu também sinto, sabe, Marcos, assim, como nós temos discutido, e veja, quando eu falo de práticas não monogâmicas, né, dessa abertura dos afetos, de como é possível você ter vários afetos, vários desejos por outras pessoas, etc., eu não falo achando que todo mundo vai viver desse jeito feliz e tranquilo e que isso é fácil. De jeito nenhum. Eu sou terapeuta há 30 anos, sou uma mulher de 56 anos. Não é fácil, porque você vai passar pelo ciúme, você vai passar de não ser o mais importante. Então, você imagina, você está na sua relação. Olha, vou dar um exemplo bem simples. Você está na sua relação e você quer ir ao cinema com o seu parceiro, com a sua parceira. E o seu parceiro trabalha pra caralho e nunca tem tempo para ir no cinema. E você, porra, mas eu quero ir no cinema, não sei o quê. Aí, de repente, ele se apaixona ou ela se apaixona e vai no cinema, 3 da tarde, numa quarta-feira. Porra, você quer matar essa pessoa. Não, e isso vai acontecer. Vai, porque faz parte do processo. A gente não deveria fazer essa comparação, porque o outro está vivendo aquilo que ele pode naquele momento. Eu posso ir no cinema com outra pessoa, não preciso ir com ele também. Tem isso também. Mas, na hora do vamos ver, quando a gente faz avaliação de relacionamento, a gente sempre faz os prós e contras, o que você me dá e o que eu dou. E é muito louco isso. Assim, eu estava com um casal ontem, era isso. Assim. Quem trouxe a ideia da não monogamia? Ele. Então, ele queria abrir a relação. Abriu um pouco a relação, falou, olha, tem uma questão aqui, para mim é importante, não sei o quê. Ele teve um envolvimento, a mulher ficou doente, louca, porque era isso, assim, quando você não passa... E ela falava uma coisa para mim, ela falou assim, Ana, eu nunca fui ciumenta. Tô doida, tô ciumada. Que agora é o medo de perder, né? Tô louca, e é louco, né? Porque ela se deparou com uma parte dela que ela nunca conhecia. E as pessoas falam, pô, por que eu tô doida desse jeito? Eu falei, filha, porque tá vivendo isso. Beleza, passou, não sei o quê. Ela deu conta. Eu vou te dar um livro desse cara que eu te falei. Porque aí sabe o que ele vai chamar? Isso de desvio homeostático. Ah, que interessante. Entendeu? Só que no campo do afeto. Tá. Tipo, desequilibrou. Então agora ela tá querendo... E ela tá ali. É. E aí foi um tempão de terapia para dar conta. Mas ela deu conta disso. Beleza. Agora, mas é tão interessante esse caso porque ele é muito emblemático, porque ele é muito real, ele é muito do cotidiano. Por isso que eu estou trazendo. Beleza. Agora, ela, passado algum tempo, ela está a fim de viver. Aí, tudo bem, eles abriram um relacionamento, fizeram alguns acordos, não sei o que. Só que ela entrou na fase de sentar no formigueiro. Então, ela agora... Caramba, inverteu o polo. Ela está querendo. E aí, eles trouxeram uma situação em que ele ficou puto. Tá. Aí, ela ficou puto por quê? Não, porque ela foi lá e beijou um cara. E beijou um cara e me abandonou ali na festa. Não, mas como assim abandonou? Ela falou, não abandonei. E aí ele veio e falou... Mas para ela é muito mais fácil encontrar alguém. Por ser mulher. Porque ela é mulher. Olha, aí começa... E aí ela falava assim, então por que para mim é mais fácil, eu não posso mais? Olha o ser humano atuando com seu egoísmo. O homem primata aparecendo, né? Com seu egoísmo, o homem... Exatamente assim. Porque se você for pensar na perspectiva ideológica da relação não monogâmica... Toda essa discussão de você pode ou não posso, se você faz, eu faço, tem que ser igual, cai por terra. Isso aí não está na discussão ideológica da abertura, do entendimento, de entender quais são seus desejos. Eu não tenho esse controle sobre você. A gente tem que estar feliz. E que bom que você está feliz. Não tem nada a ver com isso, né? 50%, 50%. Você beija, eu também beijo. Se você não beija, eu também não posso beijar. Isso não tem nada a ver com a proposta ideológica. Por isso que quando você me pergunta, Ana, tem muita gente praticando relações não monogâmicas sem pensar ou sem conhecer de fato o que isso significa, qual é essa proposta afetiva, tem muita gente. Porque na hora que pega no calo do ciúme, da posse, do controle, eu não quero ficar para trás... Isso é muito do humano, né? É muito do humano. A tua linha de psicologia é a psicanálise? Não é a psicanálise, embora eu goste muito de psicanálise, mas é a psicologia sistêmica, que vai pensar nos sistemas que a gente vai formando nas relações, né? E acho que avalia muito a dinâmica do relacionamento mais do que só o indivíduo.
Legal. Como é que um relacionamento vai funcionar. E é lindo, assim, é uma perspectiva muito legal. Porque é bem interessante isso que você falou, que outras coisas que não são o relacionamento interferem muito no relacionamento. Né? Muito. Nós somos atravessados por muitas questões. O quanto a criança atrapalha o jeito que você foi criança. A sua criança interior, eu diria. Tipo isso. Muito. Eu acho assim, que aí depende o quanto que essa criança foi acolhida durante sua vida. Quando eu falo acolhida, eu estou falando quanto você olhou para ela. Uhum. Que criança você foi, que criança você traz. Né? É uma criança mais evitativa, uma criança mais ansiosa, querendo afeto, é uma criança que vai sempre para o lugar do eu me sinto rejeitado, eu me sinto rejeitado. Então, quanto menos você conhece essa criança, entende essa criança interior e cuidou dela no sentido psicológico, mais ela vai te atrapalhar. Tudo, né? Sexualmente. Mas ela vai te atrapalhar. Porque qualquer coisa que aconteça, é ela que berra. Uhum. Tá vendo? Fui rejeitada, não gosta de mim. Ou aquela criança irritada, que não aguenta a frustração. Né? Então, que você me frustrou, a criança já vem fazendo escândalo, escarcéu, seja um escarcéu de drama. Olha o que você fez comigo, meu Deus. Sabe assim? Uhum. Então, você vê muito nitidamente as crianças ali. Sabe? Crianças que não foram olhadas, que são mais carentes, porque os pais ou cuidadores não olharam para essa criança as necessidades. Crianças que foram educadas em contexto de extrema criticidade, de exigência, sim, que aí acabam ficando duras, ficam, né, se cobrando, uma autocobrança o tempo todo. Então, aí é interessante no relacionamento, por exemplo. Todo mundo que é muito crítico e muito autocrítico, na hora que eu venho com uma queixa para você, então eu vou dizer assim, Marcos, olha, puxa vida, lembra ontem que você ficou de me mandar uma mensagem na hora de sair e você não me mandou? Então, toda vez que você promete para mim me mandar uma mensagem e não me manda, eu me sinto ansiosa. Porque eu tenho uma necessidade de controlar a violência. Então, eu já acho que aconteceu alguma coisa com você, eu já acho que... Sei lá, qualquer coisa assim, tá, Marco? Então, tem pessoas que, mesmo que o parceiro chegue desse jeito, cuidadoso para falar, queixando, a leitura que a criança crítica faz você está dizendo que eu sou uma bosta? Você está dizendo que eu sou irresponsável? Você está dizendo que eu sou... Que eu não sirvo para nada? Que eu não sirvo para nada? Você está dizendo que eu nunca olho para você? O que você está dizendo? Você está dizendo que eu sou negligente com o nosso amor? Então, a pessoa está falando uma coisa e a sua criança interior está ouvindo outra. E aí já rebate. Interessante, eu conheço algumas pessoas assim. Eu conheço várias. Ele não consegue ouvir nenhum tipo de crítica, né? De queixa, não. E transforma tudo como se você estivesse falando que aquela pessoa é uma bosta. Que ela não sabe fazer nada. Ou que ela é esquecida. Ou que ela... Então, essa criança, ela grita dentro da gente. Em situações difíceis, conflitivas, desconfortáveis. Ela aparece. Ela é a primeira que aparece na tua cabeça. Como amenizar isso? É com terapia? É com autoconhecimento. Se a psicoterapia, ela é um caminho, né? Mas é autoconhecimento, é você entender de onde você veio, como é que você criou seus laços de apego, o que grita em você primeiro, qual é o lugar que você vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, quando eu me sinto incomodada, desconfortável, eu vou muito para o lugar evitativo, eu vou muito para me fechar. Eu sou mais de ficar mais calada. Você não é agressiva, né? Não, eu não sou muito agressiva. Reativa. Eu sou reativa quando eu me sinto injustiçada. Aí eu sou reativa. Daí eu viro injustiça, mas aí é injustiça a partir da minha moral, né, Cato? Eu percebi um negócio comigo assim, Ana. Esses dias caiu uma ficha assim, que eu falei, caramba, demorou muito pra cair essa ficha. Porque, tipo, os meus pais são divorciados. Meu pai se divorciou da minha mãe, eu era bem pequenininho. E meu pai dava, de vez em quando, algumas mancadas, assim, de irresponsabilidade. Tipo assim, vamos supor, falar que ia ir me buscar e não ir. Uhum. Umas coisas assim, né?
Aí eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade quando alguém desmarcava alguma coisa comigo. Aham. É, Sim. a ponto de me deixar muito triste mesmo assim. De caramba, sabe aquelas pessoas que uma hora antes do negócio ela fala que não vai, que aconteceu alguma coisa e não vai. E aí eu via que esse negócio me feria. Aí só agora, sei lá, um mês atrás, que eu consegui fazer essa conexão que tinha a ver com o negócio do meu pai lá E atrás. aí, qual lugar que você ia? Então, vamos lá. Que lugar que você vai? Então, a pessoa diz para você, não vou mais. Sim. Que lugar que você vai? Tipo assim, eu não sou um cara legal, a pessoa não gosta sim, de mim. sim, Qual que é? sim. Isso, da rejeição, é. Da rejeição? É. Que era provavelmente o lugar que você ia. E às vezes... E aí a gente começa a reagir com o outro de maneira cruel, porque às vezes o outro só não pôde ir, né? Isso. Às Puxa vezes ele não vida. pôde ir mesmo, assim. Não é que não tem nada a ver com não gostar de você. É. Às vezes a pessoa é muito cabeça fresca, para ela tudo bem se ela não vai, não vai, ela não leva o compromisso do estar no horário, não sei o que, de um jeito tão... Ela acha que todo mundo meio que é igual a ela, né? Exatamente. Então, você vê como é o caminho do autoconhecimento? Ele é isso, assim, né? Ele é esse convite a uma reflexão maior para que lugar que você vai quando o desconfortável aparece. Sim. Esse é o nosso trabalho. E no relacionamento, Marco, esse é o nosso trabalho. O amor ele só se constrói a partir disso. É quando eu, de fato, consigo visitar o lugar que eu vou quando você me coloca no desconfortável. Sim. E conseguir olhar isso meio que de fora, né? Porque você é você. Então, você é meu marido. Você é você. Você é você, cara. Você com seus desejos. Outro dia, lembrando ainda das questões não monogâmicas e tal, né? Outro dia eu estava dando aula eu faço um trabalho numa escola de educação e sexualidade, numa escola com ensino médio. E aí a gente estava falando sobre amor, etc. Aí uma menina falou assim, me diga uma coisa, você não acha uma sacanagem a pessoa namorar uma pessoa e desejar outra? Tá. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos lá. O que é desejo? Vamos dizer, é uma coisa que a gente cria um desejo? Ou você sente um desejo? Você sente, você não sente. cria. É. Então, é sacanagem o outro sentir? Pois é. Eu posso julgar sacanagem é essa coisa meio, né, que não é ética, proposital, que só pensa em... Eu posso julgar o sentir de alguém? Eu posso dizer que é sacanagem a pessoa sentir desejo por outra? Como é que eu posso dizer isso se desejo é desejo? Aí ela olhou para mim e falou, putz, é verdade, né? Mas se ela for lá trair, aí é sacanagem. Eu falei, bom, se o contrato é monogâmico, aí é sacanagem. Sim. Mas não o sentir. Então, veja, num relacionamento, você vai sentir, como meu marido, várias coisas. Eu não posso julgar você pelo seu sentir. Mas isso que é poético. Sou até poético isso que você tá falando. Mas é difícil pra caralho. De tão absurdo. É tipo isso. Porque é a verdade, mas se transforma a poesia porque parece absurdo. De assim, eu não posso te julgar por você achar a outra bonita. Por você sentir qualquer coisa. Porque a maioria das pessoas não vai pensar isso, exatamente. Entendeu? Agora, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, desculpa, é você desejar outra pessoa me coloca em algum lugar. Isso me leva para um tipo de pensamento, sensação. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer com ele, não ficar enchendo seu saco porque você deseja. Eu falo, porra, dou conta disso? Eu aguento? Eu consigo entender esse desejo? Eu consigo entender que essa é uma necessidade do Marcos? Eu consigo compreender? Como é que eu me sinto? Eu me sinto menos valorizada por causa disso? Ou não? Então, perceba que o amor... ele é muito mais o trabalho que eu tenho que fazer comigo, de como conviver com você. O que conviver com você me traz? Sim. Porque eu tenho que te aceitar, eu tenho que amar você pelo que você é, não pelo desejo que eu tenho de que você seja. Isso. Isso eu tenho é pensado difícil. muito sobre isso, Ana. Tenho pensado muito sobre isso. Numa frase assim, de que a gente ama a humanidade, mas a gente odeia o ser humano. É isso mesmo. É bem essa. Essa é uma boa frase. Não é? Essa é uma boa frase. Quando o ser humano se manifesta real, do jeito que ele é, a gente odeia. É. Né? A gente ama a projeção que a gente tem
né? Exatamente. Agora, quando ele fala mesmo que ele queria falar, a gente não sabe lidar com isso. Exatamente. Né? Então, é um constante... um constante ajuste. E na questão dos relacionamentos, é esse, assim. E o que eu sinto é que as pessoas da minha geração, eu sou da geração X, né? Eu tenho 56 anos, vou fazer 57 esse ano. São pessoas que ainda cresceram num modelo de relacionamento de compromisso, onde o namoro, o casamento, a construção familiar ainda era um formato muito presente. Né? Então, talvez, e só talvez, a gente tinha talvez uma tolerância maior para lidar com o outro em relações de compromisso. Talvez hoje a geração mais nova tenha menos tolerância. Você acha que é mais difícil ser solteiro hoje? Porque tem uma frase que tá rolando, que a galera tá falando assim, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Você acha que é mais difícil ser solteiro hoje? Assim, Depende. Tem a ver com essa liberdade, com essa... Eu acho que tem prós e contras, né? Ser solteiro hoje... Porque hoje você tem, por exemplo, sexo casual, o sexo sem compromisso. É mais fácil você ter. Não estou dizendo que todo mundo tem facilidade de viver sexo casual. Nem todo mundo. Sim. Mas tem os aplicativos de relacionamento para isso. Se você quiser, é mais fácil o acesso. Sim. As pessoas têm muitos amigos. Hoje a gente dá muito valor à amizade. Né? Então, o fato de eu não ser casado, de eu não ter uma relação erótica, romântica, não significa que eu não tenha relações afetivas muito significativas. E as amizades, elas podem nos preencher de um jeito incrível, muito, muito significativo. Então, a gente tem que desconstruir esse conceito de que a gente chama de matrimania, que é a mania de achar que as pessoas só são felizes dentro do matrimônio. Não. Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas podem muito ser felizes sozinhas, sei lá. Sozinhas, sem relação de compromisso, desde que elas tenham relações significativas. Então hoje, as pessoas... Hoje você tem uma facilidade para viajar, cara. A maioria dos solteiros que eu conheço estão na merda, assim. É difícil um que tá feliz pra caramba. Você tem assim. muita gente para viajar. Você viaja com muito mais facilidade. Você vai para lá, vai para cá. Na minha época, gente, intercâmbio era um troço. Eu contava nos dedos meus amigos. Os amigos que foram para intercâmbio. Hoje, as galera que 14 anos de idade já tem amigo do meu filho no intercâmbio. É outra vida, globalização, tudo facilitou. Então, eu acho que os solteiros eles têm mais, vamos dizer, muito onde encontrar afetos e prazeres. Tá. Mais do que na minha época, por exemplo. Então ele precisa olhar mais para isso, né? Olhar mais para isso. Agora, então, isso estou falando no campo dos prazeres e das relações significativas. Tá. Mas, para quem gosta do mimimi, que é assim que eu brinco com meus pacientes, tu gosta de um mimimi, né? Quando eu falo mimimi, eu estou falando de gente que gosta de relacionamento de compromisso. Para quem gosta de namorar. Estar solteiro é sofrido. Estar solteiro hoje, na nossa cultura, é sofrido. Entendi. Por quê? Porque tem menos pessoas disponíveis para as relações de compromisso. Tá. Porque como tem muita disponibilidade, tem muita gente para transar, tem sempre alguém mais legal, mais bonito, mais interessante, as pessoas têm mais dificuldade de estabelecerem relações de compromisso. Além disso... Para escolher, né? E qual é o foco do mundo de hoje? O foco é ser feliz a qualquer preço, não ter chefe, é ou não é? Viajar, guardar dinheiro, ter grana e ter sucesso profissional. Esse é o foco. E ter corpo. Acabou. Então, assim, o foco não é se doar, ser generoso, se comprometer com as coisas. Não. Né? Então, eu digo, a proposta de vida, de felicidade, ela está baseada nesses preceitos. Fica difícil se comprometer com alguém. Porque se comprometer com alguém, como a gente está falando de amar, é um constante... Abre mão, olha para o outro, Ceder. Nutre o relacionamento, cede, negocia, avalia as suas crianças e vai se comunicando, vai construir. É uma construção o relacionamento. É. E às vezes as pessoas não têm muita paciência. Eu vi um cara assim, bonitaço, cara assim, tipo, loiro, do olho azul e tal. E ele tava falando sobre solteirice. E ele falou assim, gente, não é que eu sou solteiro porque eu não consigo ninguém ou porque não tem ninguém interessado. Ele falou que ele tá procurando alguém que trate ele tão bem quanto ele se trata. Uhum.
Porque a maioria das tentativas que ele teve eram pessoas que meio que pioravam a vida dele. Tipo assim, Sim. a vida dele era melhor sozinho. E eu entendo o que ele quer dizer, acho interessante esse olhar, só precisa ver se ele não está se dando muita importância. Tá. Também. Não ele, né? Estou usando só a fala dele como exemplo. Porque também, se eu me dou muita importância, uma coisa é estar com alguém que cuide de mim como eu gosto de ser cuidado, isso é ótimo, isso é maravilhoso, também concordo. Mas, às vezes, a gente se dá muita importância também, sabe? E aí acha que ninguém ali é capaz... Tá no meu nível. E às vezes essa narrativa, não estou falando dele, estou usando essa narrativa como exemplo, ela serve para justificar também o fato da pouca disponibilidade dele para estar com alguém. Será que ele tem? Porque ele está avaliando a do outro, e ele tem disponibilidade para cuidar dos outros, como os outros querem? Não sei. Não estou falando ele de novo. Sim, não isso é a fala dele. Pergunta. É só o terapeuta fazendo o seu papel aqui, que é tipo, tá bom, você está reclamando disso, mas e aí? E o contrário? Acontece? Será que você não usa isso como uma justificativa para dizer que não, né? Será que você gosta mesmo de estar só? Será que você é generoso o suficiente para se abrir para alguém? Para construir? Não sei, porque ninguém aprende. Ninguém também vem pronto, né, Marco? Tem isso. Ninguém vem pronto. As pessoas vêm prontas? Não. Eu estou casada, eu estou no meu segundo casamento. Eu adoro ser casada. Adoro. Adoro chegar na minha casa, olhar para minha casinha, meu cachorro, meu marido, meu filho. Adoro ser casada. Mas eu sou muito individual também. Eu tenho muita autonomia, desde Imagino. sempre. Meu marido me conheceu, eu era uma mulher de 30 anos morando sozinha, já divorciada no primeiro casamento, já sexóloga, já trabalhava com meu apartamento próprio, sempre viajei a trabalho, sempre viajei com amigas, sempre fiz esporte, sempre tive hobby, viajava para fazer aula de flamenco na Espanha, fazia não sei o quê, sempre. Eu sou muito autônoma, muito espontânea. Então, funciona muito porque eu nunca abandonei o meu eu. Eu sou muito espontânea no relacionamento. Não tem... E ele soube lidar com isso. E ele também é igual a mim. Nós somos muito semelhantes, muito parecidos nesse sentido. E aí o grande desafio, o que é? É manter o projeto comum. Porque manter as individualidades a gente sabe como ninguém. Como que você conheceu ele? Num aniversário de uma amiga em comum. Eu fazia flamenco, dançava flamenco com essa moça. Ele era amigo dela da universidade. E aí, no aniversário dela, a gente se conheceu. E foi muito interessante. Eu me apaixonei por ele. E eu não sou uma pessoa fácil de me apaixonar. Então, isso teve um significado muito importante na minha vida. Que legal. E são 23 anos de casamento, né? Assim, já com crise, já teve várias crises difíceis. Mas eu sou muito feliz. Que bacana, que bacana. Ana, para encerrar, que eu vou deixar você aí, que você tem paciente, que você tem outros compromissos. O que você daria de uma dica para uma pessoa solteira e para uma pessoa que tá num relacionamento? Uma dica aleatória, assim, tipo, que pode, de repente, ajudar ela. Puxa vida, uma dica aleatória. Eu acho que a gente precisa cuidar dos espaços de prazer. Né? Quando eu falo de espaço de prazer, eu estou falando desses momentos da vida em que a gente tem satisfação. É muito importante. Né? Então, a gente tem o dever, que é o que a gente deve fazer, as contas para pagar, o trabalho, e os espaços de prazer. E não é fácil encontrar espaços de prazer que tenham muita relação com você exatamente. A gente tem muitos espaços de prazer social, sabe, na sociedade, né? Às vezes o espaço de prazer não está na balada, às vezes não está em ficar até às 5 da manhã, não sei aonde, às vezes não está numa viagem XYZ, às vezes está na leitura de um livro, às vezes está na conversa que você tem com uma pessoa na rua, numa prática esportiva que você faz. Então, eu acho que é importante, porque a gente gasta muito ocupando espaços de prazer que, na verdade, não são tão prazerosos. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Imagina. Volte Foi um prazer. Volte mais, por favor. Dá uma chance para eu nós. Volto, eu é volto. muito longe daqui o consultório? Não é. O problema é o tempo mesmo. Dá uma chance, dá uma chance. Tá bom.
E, pessoal, segue lá então, Ana Canosa. Tá sempre escrevendo coisas, publicando, participando também de programas. Tem algo que você queira divulgar específico? Não, eu acho que o meu Instagram tem Instagram, que é o muita Ana coisa. Canosa, eu coloco tudo lá. Então, as colunas de Universa que eu escrevo, né? 2 textos para Universa UOL por semana. E tudo eu coloco lá. Podcast, sexoterapia, livro, tá tudo lá. Ana Canosa, segue lá. Legal, então. Pessoal, obrigado, viu? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. E toda semana a gente tem conversas novas. Um abraço e obrigado. Boa. Pronto. Muito bom.